Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa do Caminho. Aos que estão aqui pela primeira vez, sintam-se acolhidos, assim como aqueles que frequentam semanalmente os nossos encontros. A gente vai iniciar hoje os trabalhos da noite com o nosso irmão Zé Carlos, fazendo a palestra com um tema bem de bom ânimo. A gente vai fazer uma pequena leitura aqui e em seguida a prece inicial. Tende bom ânimo e não permitais que o desespero se aloje nas vossas almas. Jesus, meus filhos, é o zenite e o nadir da nossa existência, na matéria e fora dela. Buscai-o, vivei-o e sede luz. Se não puderdes ser uma estrela, sede um pirilampo, para que haja claridade no caminho dos trôpegos e dos desesperados. Para tanto, amai com a ternura de uma mãe, com a gentileza de um pai, com a alegria de um irmão e com o devotamento de um amigo. E o Senhor cantará aos ouvidos da vossa alma: bem-aventurados sede vós, que me ouvistes e chegaste até mim. Essa é uma mensagem de Bezerra de Menezes. E nesse clima de paz, roguemos ao Senhor, fechamos os nossos olhos. Mestre querido, irmão Jesus, é com coração cheio de alegria que te agradecemos a oportunidade desse encontro, onde poderemos, Senhor, beber a água que matará a nossa sede e nos alimentar do pão da vida, o pão eterno, que é o teu Evangelho. Que sejamos inspirados, todos nós e o nosso irmão que proferirá a palestra, que possamos, Senhor, todos nós nos alimentar e refazer-nos, Senhor, e que hoje possamos seguir com alegria, com esperança e em paz. Nos abençoa e fica conosco. Assim seja. Boa noite, que a paz de Jesus, os seus bênçãos estejam com todos nós, e que possamos na noite de hoje, realmente, como nos diz a lição, ter bom ânimo para continuarmos a nossa jornada, a nossa caminhada em busca da nossa felicidade, a felicidade que tanto almejamos, que tanto queremos. Que bom estar de volta depois de um longo período, em que temos que nos manter assim distanciados, mas juntos em coração e em pensamento, e todos nós com o mesmo ideal de aprendermos o Evangelho de Jesus, de aprendermos com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e nos conduz, com certeza, a uma vida melhor, à vida futura que todos nós cremos, ao momento em que estaremos gozando através do nosso esforço, o nosso livramento, merecer estar em um local feliz, merecer estar em um mundo muito melhor, esse mundo que tanto queremos. E a lição de hoje, como está aí, é ter de bom ânimo. E todos nós nos perguntamos em que momento foi dito por Jesus essa frase, ter de bom ânimo. E a frase completa, Jesus falou, está em João, capítulo 16, 33, quando ele disse: tenho-vos dito isso, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Interessante, a gente já percebe duas lições aqui, quando Jesus, nessa frase, ele fala, nesse mundo tereis aflições. Todos nós comprovamos que realmente todos nós temos aflições. Todos nós passamos por pequenas, médias ou grandes aflições, mas nós já sabemos o motivo dessas aflições. Aprendemos na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, causa das aflições, no capítulo Bem-aventurado dos aflitos. Então nos perguntamos, nos questionamos nesses momentos de aflições, o porquê estamos passando por elas.
motivo dessas aflições. Mas como já estudamos, aprendemos que elas são oriundas de vidas pretéritas ou causadas por nós mesmos nessa existência. Mas Jesus falava para os seus apóstolos que não tinham ainda o conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo como nós conhecemos hoje. Conhecia o que Jesus falava, conhecia os seus ensinamentos, a Boa Nova, como também é conhecido o seu Evangelho. E Jesus disse: tende bom ânimo. E disse: eu venci o mundo. E chama atenção para o final dessa frase: eu venci o mundo. Mas vamos então olhar em que cenário, em que momento Jesus falou aos seus apóstolos, aqueles que o seguiam, aqueles mais próximos dele, porque era no momento em que ele estava se despedindo, desses apóstolos. Então, nossa pesquisa, nós encontramos que João, nos capítulos anteriores, no capítulo 15, lá na segunda seção do capítulo 15 até o final, Jesus preparava seus discípulos para o conflito e o ódio do mundo, já que ele estava preparando aqueles discípulos para dar continuidade à divulgação da Boa Nova, porque Jesus já estava falando para eles que chegou o momento dele retornar ao mundo espiritual. Chegou o momento porque sua missão tinha sido cumprida, apesar de 3 anos apenas entre nós, mas o tanto que ele deixou, os ensinamentos que ele deixou são ensinamentos de vida eterna para todos nós. E ninguém jamais conseguiu transmitir tantas lições em tão pouco tempo. E Jesus então preparava seus discípulos para este momento. Então, desde o capítulo 15, do início, que ele vinha preparando, vinha alertando, vinha dando mensagens, sinalizando para que eles compreendessem que chegou o momento de, na nossa linguagem, agora é com vocês. Vocês vão dar continuidade à divulgação da Boa Nova. Vocês vão levar esses ensinamentos a todos quantos precisam de consolo, de esperança, de fé, como nós precisamos ainda hoje. Então ele ficou lembrando que ele mesmo, ele fazia sempre esse comparativo, o que ele enfrentou, o que ele passou e que passariam todos os seus discípulos. E ele disse: se o mundo vos aborrece, e está na tradução da Bíblia também como odeia, sabei que primeiro do que vós me tem aborrecido a mim. Se eles serão odiados, se eles serão perseguidos, Jesus também foi. Então era como dar um incentivo, dar um bom ânimo, dizer: não tenham, sigo em frente, sigo adiante. Nós encontramos também que Jesus afirmava que eles seriam perseguidos, como ele foi, está em João 15, 20, e novamente traçando um paralelo entre ele próprio e os seus discípulos. Na primeira epístola de João, também encontraremos a comunidade que é novamente lembrada disto. Jesus lembrava e dizia: não vos maravilheis, irmãos, se o mundo vos aborrece ou se o mundo vos odeia. E mais adiante, Jesus mais uma vez alertava, se utilizava de paralelos, de comparações, desta vez com Deus, o nosso Pai, dizendo: aquele que me aborrece ou odeia, aborrece também a meu Pai. Quando a gente ofende a Jesus, está ofendendo Deus. É assim que nós podemos interpretar, que a gente ama a Deus e ama a Jesus como o Espírito mais perfeito que esteve entre nós e que veio com a missão de trazer a todos nós, repetimos, a fé, a esperança, a confiança e vislumbrar em todos nós dias melhores, um mundo melhor em que nos espera, que nos aguarda. Depende só dos nossos esforços, em procurar nos melhorar para chegar tão cedo nesse mundo. Então Jesus afirma que eles serão perseguidos, como ele foi. Ele também diz que não se recomendando, não vos maravilheis, se o mundo aborrece, que também diz: poxa, aquele que aborrece o Pai também me aborrece. Então, só dando palavras de incentivo, não querendo dizer que eles serão perseguidos, mas que todos aqueles que divulgam a doutrina espírita têm realmente que passar por esses momentos e seguir em frente com a sua fé, com a sua determinação de levar o Evangelho.
de levar a boa nova, de levar o consolo, de levar a esperança. Já no capítulo 16, nós encontramos que Jesus acrescenta que se ele não partir, aí ele foi mais contundente, porque os seus apóstolos não aceitavam. Quem aceita, ou aceitaria que um ente querido chegasse para você e dissesse: olha, eu estou indo embora, eu estou partindo, eu estou retornando, eu vou, na nossa linguagem, eu vou morrer, vou desencarnar. E quem aceitaria? Mas ele disse que se ele não partir, o Espírito Santo, nós entendemos como o Espírito de verdade, não virá. Ele diz assim: convém-vos que eu vá, pois se eu não for, não virá a vós o Paráclito, que significa o Espírito da verdade. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Aí João 16, 17. E indica que a continuação da sua obra no mundo será realizada a partir daí por ele. E não é assim que aconteceu? Jesus não prometeu que viria um Consolador prometido. Ele não disse que ia nos deixar, que viria para repetir todos os seus ensinamentos e dar mais esclarecimento a esses ensinamentos. Então ele assegurou novamente aos discípulos o amor do Pai, que Deus nos ama, né? Traçando novamente os paralelos, ou seja, as comparações, quando ele disse: pois o Pai mesmo vos ama, visto que vós tendes amado e acreditado que eu saí de Deus. Porque já não havia mais nenhuma dúvida que Jesus tinha vindo trazer a lei divina, que Jesus realmente era o Filho de Deus e que trazia, como dissemos antes, a boa nova. Então a gente repete aqui a frase de início que colocamos: tenho-vos dito isso, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente, analisando mais uma vez essa frase, nós iremos interpretar como foi recebida essa lição pelos seus discípulos, seus apóstolos. Encontrarão paz em mim. Porque todos aqueles que recebiam a boa nova de Jesus, ele transmitia a todos o sentimento de paz, aquele sentimento de segurança, aquele sentimento de que existia a vida eterna, existia a vida após a vida, de que existiam momentos em que não haveria mais dores ou sofrimentos como hoje nós acreditamos e temos esperança. Então, quando ele diz tereis aflições, é uma realidade que até hoje nós teremos aflições e sabemos hoje o motivo, porque temos conhecimento que a Terra é um planeta de provas e expiações, e que nós estamos aqui no planeta de provas e expiações por merecimento. Estamos aqui ainda porque ainda não usamos de todas as nossas forças, porque não usamos ainda do nosso conhecimento, do aprendizado para fazer o nosso julgamento, o nosso melhor. Porque ainda somos recalcitrantes, porque ainda somos devagar, porque ainda esperamos que aconteça um milagre em nossa vida, como se de repente, através de uma prece, de uma oração, mudasse tudo, como se fosse um salto, como se a gente pudesse pular para um mundo feliz, sem fazer um mínimo esforço. E não é difícil. E não é difícil sermos felizes agora. Não é difícil já sentirmos essa felicidade desse mundo que se avizinha para todos nós. Ah, mas depois desse mundo de provas e expiações, nós temos ainda um outro mundo, um mundo de regeneração, um mundo feliz virá depois. Será que a gente vai demorar tanto assim? Será que a gente ainda vai demorar para ser feliz? Nós poderemos, aí a gente diz o inverso, dar saltos. Mas o salto que nós podemos dar é se nós nos esforçarmos, é se praticarmos o ensinamento de Jesus, é se realmente a gente tomar essa decisão e a partir de agora praticarmos o bem, a partir de agora praticarmos a caridade, é a partir de agora sentirmos o amor que Jesus nos ensinou ao próximo, amar sem olhar quem, amar sem julgamentos, amar sem escolhas, amar a todos que estão em nossa volta, ou até aqueles que estão alhures, aqueles que estão distantes, mas amar verdadeiramente, sem olhar defeitos, sem fazer escolhas, eu repito. O amor que Jesus ensinou para todos nós e que Ele mesmo exemplificou.
na sua estada aqui entre nós. Então ele diz também para a gente ter esse bom ânimo. Mas uma frase final, preste atenção, ele falou: eu venci o mundo. Mas como a gente pode perguntar-se? Venceu o mundo se ele, após um tempo depois, ele foi preso, ele foi torturado, colocaram uma coroa de espinho, ele foi crucificado. Como ele venceu o mundo? Se para os outros ele foi um derrotado, se para muitos ele não venceu, venceu. Então a gente, essa questão de vencer o mundo, então a gente busca vencer o mundo. Então, em Palavras de Vida Eterna, nós vamos encontrar no livro de Emmanuel, na lição 136, que tem o título Na Vitória Real. A explicação desse texto, desse final dessa palavra de Jesus, tem de bom ânimo vencer o mundo. Então eu numerei para que a gente possa acompanhar cada item que Emmanuel fazia referência ao que Jesus passou a falar com seus discípulos no momento da despedida, nessa preparação dele para se despedir e para deixar que seus discípulos tivessem a força, a coragem e que tivessem conhecimento de que não seria tudo fácil, porque não é fácil divulgar a boa nova. Hoje, imagina no tempo de Jesus. Voltemos atrás, pensemos como era no tempo de Jesus, onde não havia esse sentimento que nós temos hoje, onde não existia esse amor que existe hoje. A gente para em regra geral. Lógico que tinham aqueles que sabiam amar e amar, que temos vários exemplos daquela época, mas em geral não sentiam esse sentimento, não se tinha essa certeza. E hoje nós temos ainda essas aflições, essas dúvidas, apesar de conhecermos, somos cheios de porquê, de questionamentos, principalmente quando a dor mais nos alcança, nos atinge. Quando a dor vem, seja ela de natureza física, seja ela de natureza qualquer, a gente se pergunta: mas por que eu sofro tanto? Mas por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que acontece só comigo? E lá no consciente vem a resposta, como eu disse antes: causas anteriores às aflições, causas atuais. Muitas vezes nós vemos causa para isso, mas não queremos aceitar de que em vidas passadas nós fizemos por onde merecer que está sofrendo hoje. Lembro que alguém falava: mas como eu não lembro quem eu fui na vida passada? Então por que eu estou sofrendo hoje que eu não sei nem quem eu fui? Não sei nem o que eu fiz. Seria justo estar sofrendo aqui por algo que eu não sei, que eu fiz, que eu não me recordo? Abençoado é o esquecimento de vidas passadas, para que a gente não se lembre o que nós fizemos errado, para que a gente possa conviver com nossos familiares, com nossos pais, com nossos filhos, com nossos irmãos. Que bom que a gente não lembra quem pode ter sido alguém no passado que nós não nos demos bem, que nós magoamos, que nós ofendemos, que cometemos talvez, quem sabe, até um crime contra ele, ou vice-versa. Daí a gente começa de novo do início a conviver. A mãe recebe aquela criança no seu ventre, no seu braço, cuida, amamenta, e de repente lembrar-se que no passado ela foi um inimigo. Como ela ia conseguir amamentar? Como ela ia conseguir dar tanto amor a uma criança que no passado lhe fez tanto mal? Ou vice-versa. Então, é a sabedoria divina, é a bênção divina que Ele nos dá. Então, esses questionamentos que nós fazemos das aflições não tem uma razão de ser. A nossa consciência nos traz e nos faz parar de nos achar inocentes, que Deus não é justo, que Deus não olha para a gente. Ele olha assim e nos ama tanto que nos dá a oportunidade de recomeçar. Cada existência, cada nascer do novo dia é uma oportunidade que Deus dá para todos nós, para a gente recomeçar, para a gente fazer tudo de novo, mas melhor, amando mais, fazendo mais o bem, fazendo a caridade, não olhando os defeitos, enfim, praticando todos aqueles itens que são propostos para a gente
no capítulo do Evangelho Sede Perfeitos, que são 19 itens, e que nos ensina a como ter um novo comportamento, que nos ensina como fazer esse burilhamento, que nos ensina como ser um homem novo, como mudarmos a nossa vida sem ligarmos a todos aqueles que estão nos olhando, que estão nos criticando, nos observando com suas censuras, achando que nós queremos ser santos de repente. Mas que bom que nos critiquem assim, se for o caso, porque é sinal de que nós estamos mudando para melhor. E simplesmente, sem esforço, passamos a praticar os ensinamentos do Evangelho. Não é para se esforçar, não é para se impor a amar alguém, mas simplesmente amar. Simplesmente absorver esse ensinamento e saber, através do ensinamento de Jesus, que a simplicidade, que a felicidade está em saber amar, está em saber praticar o bem, está em saber praticar a caridade, tanto material como moral. E isso se torna uma prática cotidiana que a gente nem percebe. E a gente vai mudando e vai sentindo o bem-estar indizível. Vai como que já adentrando nesse mundo de felicidade sem perceber, sem guardar mágoas, sem guardar ressentimentos, sem guardar qualquer coisa que nos faça ficar com a consciência nos chamando a atenção de não ter praticado tanto bem que podíamos, como refletia o sábio do passado. Então Emmanuel já começou a numerar aqui, dizendo que é importante enumerar uma das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus naquela época, quando ele disse perante os discípulos: tende por ânimo, vencer o mundo. Ora, ele era alguém que na conceituação do mundo não passava de vencido, vulgar, comum, uma pessoa que foi vencida, como aquele que era recebido como profeta, aquele que estava demonstrando e contradizendo os sacerdotes da época, fazendo uma nova leitura, esclarecimentos da lei divina, e que eles não aceitavam, ficavam com ciúmes, porque demonstravam um conhecimento profundo, um entendimento e interpretação em que eles muitas vezes nem compreendiam e nem sabiam repassar esses ensinamentos, devido ao seu orgulho, devido ao seu egoísmo de serem detentores da verdade. Então ele diz: sabia-se no momento de entrar em amarga solidão. Nos resiste o Evangelho que Jesus às vezes se retirava para fazer preces, para sozinho fazer as suas reflexões, para a tomada de ações, de posições, de como falar com os seus discípulos e principalmente como levar a boa nova àqueles outros sofredores que o procuravam. E muitos procuravam o nosso Mestre Jesus em busca dos milagres. Os cegos queriam enxergar, aqueles deficientes físicos queriam voltar a andar, aqueles que tinham defeito em suas mãos queriam tê-las de volta. E nós temos diversos conhecimentos dos milagres praticados por Jesus. E a grande multidão procurava com essa intenção, mas ele aproveitava não excluir ninguém, não rejeitar, e aproveitava para curar o espírito, para curar a alma daqueles que o procuravam, com ensinamentos que faziam ao mesmo tempo sentimento de resignação e sentimento de esperança, como também o sentimento de confiança nas promessas que ele trazia de uma vida futura, e aumentava então como consequência a fé, que fazia com que aqueles caídos se levantassem e passassem a caminhar com mais segurança. Então Emmanuel continua dizendo, confessava, no caso de Jesus, que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Quantos e quantos conseguiu o seu objetivo? Fiquei bom, e ia embora. Não continuava a ouvir os esclarecimentos de Jesus. Não continuava ali ter aquelas lições eternas, aquelas lições que iam dar continuidade à cura que começou no corpo físico e ia concluir no seu espírito, na sua alma. Não ignorava que os adversários haviam assaltado a comunidade de informação através de um amigo invigilante.
Aqui ele faz referência aos seus adversários, aqueles que tinham ciúme, aqueles que não queriam de maneira nenhuma que ele continuasse com a sua missão e com a sua tarefa. E foi procurar o amigo vigilante, e nós aqui reconhecemos que ele se referia a Judas, né? Provocando que ele pudesse entregar a Jesus. E sabemos o que aconteceu. Emmanuel então continua, dizendo que Jesus se dirigia aos companheiros, anunciando que eles próprios seriam dispersos. Como eles poderiam imaginar naquele momento, diante de tanta união em torno de Jesus, que Jesus falava que eles seriam dispersos? Eles entenderam a compreensão de que eles se afastariam um do outro, de que eles não continuariam mais unidos. Mas Jesus falava disperso no sentido de cada um para um lugar diferente divulgar a boa nova. Mais tarde que eles deram a compreender o que Jesus falava que eles seriam dispersos. Era mais nesse sentido de cada um atingir outras áreas, outras cidades, outros locais, e cada um levando a boa nova a todos que estavam propensos a ouvir. Jesus falava sem recursos da flagelação de que seria vítima, sem esconder, sem omitir, mas falava para eles, apesar de que é um registro que ele não compreendiam, de que ele não entendiam realmente que flagelação iria passar por Jesus, e ele não tinha como ser mais claro para aqueles que não tinham ainda a capacidade de compreender. Se Jesus falasse, eu vou ser preso, vou ser crucificado. Então eles, como Pedro, com a chegada, lembra-se? O soldado que chegou para prender Jesus, Pedro desmanhou a espada e cortou a orelha do soldado, e Jesus o repreendeu na mesma hora, pegou a orelha e colocou no lugar. Ali, diante de todos os outros soldados, ele fez o questionado do milagre, e assim mesmo os soldados cumpriram a ordem, o prenderam e o levaram. E nenhum dos discípulos tiveram reações para impedir que isso acontecesse. Sentiram-se, foi com muito medo de tomar mais uma outra ação nesse sentido. Via-se malquisto pela maioria, perseguido e traído. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundir. Quantas e quantas vezes tentaram confundir Jesus? Porque a intenção era prendê-lo. A intenção era que retiraram dali e acabar com o ensinamento de Jesus. Era essa a intenção. A gente lembra quando trouxeram a mulher adúltera e diziam que a lei mandava que ela fosse apedrejada, para que Jesus, que plantava o amor, o perdão, pudesse cair em contradição. Mas Jesus esperava que ele dissesse, não vamos apedrejar, vamos perdoá-la. Mas o que ele disse sabiamente? Aquele que tivesse pecado, que atire a primeira pedra. Ele jogou para as consciências de todos que estavam ali, que estavam julgando, condenando, mas que esses que ele se referia, com más intenções, para que Jesus pudesse ser até contrariando a lei, ali ser preso. Mas Jesus colocou na consciência, como ele coloca até hoje nossa consciência, quando olhamos para o nosso próximo, para o nosso irmão e condenamos, e apontamos defeitos, falhas, imperfeições que nós mesmos ainda não conseguimos tirar de nós. Porque é fácil. Tem um ditado popular que diz que é fácil atirar pedra no telhado dos outros. Mas continua Emmanuel dizendo, percebera o ódio do que se tornara objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar o nome de Deus a serviço de interesses inferiores. Aqui ele faz uma clara referência aos sacerdotes da época, que viviam constantemente, repito, buscando colocar Jesus em situações difíceis. Aí a gente lembra também daquela passagem da moeda, não é? Que tem o rosto de César, e pergunta para ele de quem é aquela moeda, se tinha que pagar o imposto. E Jesus disse, de quem é essa moeda que tem esculpida na moeda? César. Então dá a César o que é de César. E eles ficaram então sem
reação. Esperavam que Jesus dissesse: é injusto pagar imposto, não paga não, de maneira nenhuma. Mas ele usava sempre a inteligência que calava todos aqueles, como eles chamam aqui, como ele diz aqui, que pretendiam assambarcar o nome de Deus a serviço de interesses inferiores, porque eles queriam comandar todos aqueles que não tinham conhecimento e manter preso na crença do que eles estavam dispostos a ensinar. Aqui no item 2, reconhecia-se a poucos passos da morte a que se inclinara, condenado sem culpa. Entretanto, ele dizia: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando te encontrares em crise, lembra-se disso. Isso é um recado para todos nós, para que a gente lembre sempre, quando a gente tiver nas nossas crises, que a gente volta a falar, aflições. Quando estivermos passando por qualquer momento de dificuldade, seja familiar, seja com o outro, seja no trabalho, seja no meio, na sociedade em que nós vivemos, seja qualquer tipo de doença, as dificuldades que a gente tiver, que a gente lembre de Jesus. Que a gente lembre de todas as dificuldades que ele passou, desde quando ele começou a divulgar a Boa Nova. Se a gente acompanha e sabe toda a trajetória de Jesus entre nós vamos identificar diversas passagens, diversos momentos em que ele foi perseguido, que ele foi acusado, de que procuravam desacreditá-lo, mas ele firme, demonstrando a fé que pregava, demonstrando o amor que divulgava, demonstrando sempre a caridade para com todos, acolhendo sem rejeitar ninguém, sem excluir ninguém, nos ensinando como amar, nos ensinando realmente como se portar diante daqueles nossos irmãos. E nós, repito, que no início a gente falou, se pergunta, achando que Deus é injusto, por que nós sofremos? O que nós fizemos? Então ele recomenda, irmão, que a gente lembre de Jesus, que lembre da passagem dele, não só lembrando dos milagres, como muitas vezes nós fazemos, em nossas dificuldades, principalmente doenças, o que pedimos a Jesus, que faça um milagre, que após eu abrir os olhos, depois da prece, eu possa estar curado. Que o mundo espiritual, que os benfeitores espirituais possam, em nome de Jesus, vir e nos curar. Nós procuramos sempre isso. É lícito pedir? Com certeza. É um ato até de humildade a gente se dirigir em nossas preces solicitando a cura das nossas males, das nossas doenças. Com certeza, através do nosso merecimento, nós receberemos. Nós seremos atendidos em nossas preces. E ele continua dizendo: subjugado seria o conquistador inesquecível. Quem se lembra, de que daqueles que conviveram com Jesus? Quem se lembra o nome deles, daqueles sacerdotes, todos eles? Quem se lembra daqueles reis, daqueles militares? A gente tem até uma passagem que a gente chama do centurião, mas não sabe o nome do centurião. Alguém lembra? O centurião que chegou a Jesus e foi pedir que Jesus curasse o seu servo com humildade. Quando o centurião chegou perto, todos ficaram com medo, pensando que ele vinha para prender, mas o centurião, com humildade, se dirigiu a Jesus, dizendo que o seu servo estava doente, e pedindo a Jesus para curar o seu servo, que era muito querido. Primeiro, o centurião tem amor pelo servo, pelo empregado, e procurar Jesus, que ouviu falar que ele fazia milagre, que ele curava as pessoas, e se dirigir com humildade a Jesus e pedir a Jesus. E demonstrou tanta fé que Jesus, ao dizer que ia na casa dele, lhe disse aquela frase que todos nós conhecemos: não sou digno que entreis em minha morada, dizei uma só palavra e ele será salvo. E Jesus chamou a atenção de todos pelo exemplo de fé que aquele centurião estava dando. E assim aconteceu. Quando o centurião estava se aproximando da casa, já vinham todos os outros correndo ao seu encontro, alegres, dizendo que o servo estava curado. Que demonstração de fé também da mulher hemorroísta, e que naquela época ela sangrava há vários
e vários tempo e que nenhum médico da época havia curado. E era tido como impura e tinha que viver isolada, sem contato com ninguém. Mas ela também ouviu falar que tinha um profeta que estava curando. Há registro do nome dela? Alguém sabe o nome dela? Mas de Jesus não sabemos. Mas ela, demonstrando fé, saiu escondida, toda coberta com os seus panos, e foi ao encontro de Jesus. Mas como ela ia falar com Jesus se ela era impura e chegar próximo de Jesus cercado da multidão? Mesmo assim ela foi, porque ela tinha fé, ela tinha certeza que seria curada. Essa fé que muitas vezes nos falta. Ele pergunta: quem me tocou? E Pedro então diz: poxa, essa multidão toda aqui empurra, e o senhor pergunta: quem me tocou? Não, alguém me tocou e eu senti que de mim saiu virtudes. Chamando a atenção de todos que não prestaram atenção naquela mulher. E ela estava no chão porque se esticou, porque Jesus já começava a se afastar, ela se joga no chão e consegue tocar na veste de Jesus. E a sua fé era tão grande que ela foi curada. Então ela se levanta e dá o seu depoimento. E Jesus também, a título de exemplo, para que todos tenhamos a mesma fé, diz o que aconteceu. E ela diz que foi curada. Então continua, irmão. Assim ocorre, porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmo, de modo a servir ao mundo sempre mais e melhor. Então vocês observam o que eu grifei: vencer o mundo, vencer no mundo. Qual a diferença de vencer no mundo e vencer o mundo? Jesus disse que venceu o mundo. E nós estamos buscando vencer no mundo ou vencer o mundo? Então, a gente faz as observações, essas reflexões, para que todos nós possamos refletir e a gente cair em si e buscar, então, reconhecer que nós estamos muitas vezes buscando vencer no mundo, porque acreditamos que o objetivo principal da nossa existência é vencer no mundo. E a gente vai ver que isso é verdade, porque a gente aplica em querer vencer no mundo todos os nossos esforços, desde os primeiros dias de vida que nossos pais procuram dar o melhor para todos nós. Todos os pais procuram, então, oferecer o melhor para que aquela criança cresça, com o melhor. A gente procura dar bons estudos, a gente procura dar boa saúde, a gente procura, alimentando a criança. Você vai ser alguém na vida, vai ser louco de bem, você vai conseguir a faculdade. É um sonho de todo pai que ele chegue a vencer na vida, a vencer no mundo. Aí a observação eu vou ter aqui de acordo com o recurso, logicamente, de cada família. Mas procura qual pai que não quer dar o melhor para o seu filho, que não sonha que o filho seja alguém na vida, mas alguém no sentido de vencer no mundo. Falando aqui da vitória material. Se o pai é um médico, muitos desejam que o filho siga a sua carreira, seja um médico também. Se é advogado, que o filho também seja um advogado, seja um engenheiro, e assim diversas profissões. Geralmente é assim. Então, mas isso está errado? Não, não está errado. É a lei do progresso que a gente encontra no Livro dos Espíritos, fala disso. É a lei que nos impulsiona, para procurar nossas melhorias em todas as direções. E mesmo que nós não queiramos progredir no sentido espiritual de vencer o mundo, a lei nos impulsiona. Interessante a sabedoria divina. Sempre acontece algo em nossa vida para aquele que está ali ainda cansado, ou ainda sem pretensões de melhorar, de dizer, como muitas vezes a gente escuta, na próxima encarnação. A telha talvez seja fraca, mas todos aqueles que têm conhecimento
através da doutrina espírita, de que nós retornaremos, de que nós iremos ter uma nova oportunidade, então dizem, deixarei para a próxima encarnação. Na próxima encarnação eu serei melhor. Na próxima encarnação eu farei isto. Eu cumprirei tudo que está recomendado no Evangelho. Tudo que a doutrina espírita traz para todos nós, nos ensinando a praticar o bem, a caridade, então a gente vai deixar para a próxima existência. Alguns dizem até que quando chegar no mundo espiritual vai se juntar aquela equipe de benfeitores para vir à Terra socorrer os aflitos, mas que na presente existência não socorre a ninguém. E que muitas e muitas vezes, ao ver alguém se dirigindo, imagina que vem para lhe pedir, então passa para o outro lado da rua. Muitas vezes não dá atenção àqueles que chegam perto do seu carro e ele olha para o outro lado. O vidro já está fechado, porque hoje a maioria já anda com os vidros fechados. Ou olha para o celular, vira o rosto, não dá atenção, nem sequer diz, não tenho com amabilidade ou com doçura. Aqueles que vão na rua e de repente não enxerga aquele irmão que está caído. E se o vê, diz, é porque bebeu, é porque é irresponsável. Já justificando na sua consciência não poder ajudar. E quando, muitas vezes, é um amigo ou um parente que nos telefona para pedir algo, nós sabemos, imaginamos, diga que eu não estou, e a gente não atende o telefone. Ou muitas vezes, presencialmente, vem falar conosco, nós demonstramos com a nossa, que muitos têm especialidade nisso, na leitura corporal, até nós que estava falando isso hoje, claro. A leitura corporal é interessante, quando vem conversar, falar com dificuldades, de um problema, esperando ouvir palavras de esperança, de consolo, e de repente nós cruzamos os braços, olhamos para o outro lado, demonstrando claramente de que não queremos ouvi-lo. Olhamos para o relógio, ficamos mostrando a aflição de que estamos com pressa, depois a gente conversa. Mas, quando somos nós que estamos passando por momentos de dificuldade, quando somos nós que temos algo que nos angustia para desabafar, procuramos alguém para nos ouvir. E como é bom encontrar alguém que nos dê atenção. Como é bom encontrar alguém que enxugue nossas lágrimas. Como é bom alguém que nos dê um abraço, um aperto de mão, um sorriso, um olhar de fraternidade, de solidariedade. Certo? Amigo, estamos juntos. Amigo, conte comigo. Embora naquele momento não possa fazer nada se a situação for de ordem material financeira. Mas nós queremos ser atendidos. Nós queremos sim receber isso. Nós queremos sim que alguém possa nos dar atenção. E questionamos muitas vezes que ninguém nos dá atenção. Então a gente faz essa reflexão do porquê. Por que nós queremos sempre nos tornar o centro das atenções? Por que nos julgamos a vítima da sociedade ou a vítima da eternidade? Quando a gente fala que Deus não olha para nós, quando a gente fala que Jesus está cuidando de outros, embora a gente muitas vezes se lembre da mensagem pegadas na areia, que todos nós conhecemos, na verdade. No momento, a gente vê as pegadas de Jesus caminhando conosco. E na dificuldade a gente olha e só vê as pegadas e diz, está vendo, eu estava sozinho, Jesus me abandonou. Não, Jesus te carregava nos braços no momento de aflição. Ele está sempre nos levando nos braços, está sempre nos amparando. No livro dos Espíritos, não me recordo a questão, quando é perguntado ao Espírito de verdade, àquele que faz a sua oração, a sua prece com fervor de coração, pedindo ajuda a Deus, a resposta do Espírito de verdade é que imediatamente Deus envia os mensageiros para nos socorrer. A gente pode estar pensando, nunca vi o mensageiro de Jesus, de Deus, me socorrendo, porque nós estamos abertos, porque nós estamos atentos a quando eles vêm, não vão se materializar na nossa frente, mas vem nos intuir. Ele vem trazer a nossa consciência a solução do problema. Ele vem nos aplicar um passe. Ele vem trazer as respostas, o caminho que nós devemos seguir. Mas
a gente está focado naquilo que nós queremos, naquilo que nós achamos que é a única saída. É igual a gente ter um problema em falar com um amigo, se ele não der o conselho que nós esperamos, nós não aceitamos. Dizemos, esse não sabe dar conselho. Porque o conselho dele, de quem está de fora, está mostrando o caminho real, o motivo real do acontecido. Mas a gente, talvez por nosso orgulho, talvez por essa dificuldade que a gente tem de aceitar, a gente recusa. Mas se encontramos um que chega e concorda com o nosso pensamento, diz, você realmente é vítima, realmente você é injustiçada, esse daí sabe dar conselho, esse aí me compreende, esse aí me entende. Então, continuando as nossas reflexões, nós desejamos ser melhor em tudo, nesse aspecto de vencer o inimigo. Quantos e quantos querem ser melhor do que os outros, ou se mostram nessa aparência melhor do que os outros e que olham com os outros por achar que são inferiores com desdém. Tem um videozinho que circula na internet, de repente eu já vi umas 3 vezes, por coincidência sempre chega para mim, de que um senhor idoso, magro, assim, com as roupas bem simples, vai saindo de uma loja e esbarra no senhor de terno, todo bem vestido, com a pasta de executivo, esbarra e o executivo empurra e tal, pensando que ia ser assaltado, e dá um empurrão nele, como que ele sai daqui, moleque. E ele então olha para aquele rapaz, para aquele senhor, fica parado olhando e caminhando em direção à rua, aos carros que estavam estacionados. E quando vê aquele executivo entrar num carro comum, ele dá uma gargalhada bem grande. E o executivo para e olha, e as pessoas na calçada ficam olhando, pensando que ele ficou doido. Ele começa a rir, aí de repente vai com um carro conversível, luxuoso. Aí rindo, entra dentro do seu carro, liga e sai rindo, e o executivo fica todo sem ação. Uma lição àqueles que são pretensiosos, aqueles que se acham melhores do que os outros. Mas também tem um programa de televisão mostrando como se comporta a sociedade diante daqueles que se encontram em dificuldade na rua. Colocaram um homem, também vestido de mendigo, numa rua principal em São Paulo, movimentadíssima, e no meio da sua caminhada, ele encena que era um ator e estava passando mal. Estava passando mal e tal, e vai caindo e cai no chão. As pessoas continuam caminhando, ninguém deu atenção. Por vários minutos, as pessoas evitavam de pisar em cima dele. Quando já estavam para encerrar, aí uma senhora se compadeceu, foi lá e tal, atendendo, socorrendo, e já estava querendo chamar um carro, um SAMU, não sei que não lá em São Paulo, para socorrer aquele homem. Aí a gravação esclareceu o motivo. Depois mostraram um executivo, muito bem vestido, um ator também, com a sua parte, andando na rua, na mesma rua. E de repente simula estar passando mal. Esse homem não chegou nem sequer a encostar a pasta no chão. Várias pessoas já seguraram, apareceu uma cadeira, de repente já botaram o homem na cadeira, todo mundo socorrendo e tal. Por quê? Ele estava analisando o comportamento, o nosso comportamento. Porque o homem estava de terno e gravata, uma parte executiva, a aparência de rico, todo mundo foi socorrer. O outro, ninguém deu atenção. Quando nós vamos mudar? Como nós vamos realmente absorver esse ensinamento do Mestre Jesus de amar o próximo? A lição do bom samaritano ecoa em nossas mentes. Por que não a praticamos? Por que nós só socorremos aqueles que nós julgamos? Quando vamos na rua para ajudar, a gente olha, não, está de sandália, está de tênis, uma calcinha, uma bermuda, uma camisinha, não, vou dar dinheiro para ele não, vai trabalhar. Agora, se vier todo rasgado, todo sujo, todo com deficiência e tal, a gente se compadece e ajuda. Por que fazemos escolhas para fazer a caridade material e também para fazer a caridade moral? Por que fazemos escolha para amar as pessoas, para ouvir as pessoas?
Porque estamos sempre com pressa, colocando em primeiro lugar os nossos interesses. E a gente tem que refletir sobre isso. Porque a gente observa e diz, nós queremos ser melhor em tudo, o melhor profissional, o melhor expositor, a melhor expositora, o melhor filho, a melhor filha, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor irmão, a melhor irmã, o melhor companheiro, a melhor companheira, o melhor amigo, a melhor amiga, etc, etc, etc. Não é verdade? Com certeza é verdade. Mas na realidade nossas aspirações ainda têm sido somente desejos. Poucas atitudes ou comportamentos são bem-sucedidos. A gente não consegue ser melhor porque não somos movidos pelo sentimento. Não somos movidos por aquele sentimento que tanto ouvimos, que tanto lemos na literatura e no Pentateuco Espírita. Somos movidos por esses instintos, talvez, a gente pode até dizer, porque eu fui criado assim. Porque criaram, me educaram para conseguir ser o melhor em tudo. Para passar no vestibular, para passar no Enem, para conquistar, para ser doutor, para ser aquilo, para ter recursos financeiros. Quando não se consegue, aí fica uma pessoa frustrada porque não conseguiu. Tem outros caminhos para ser felizes. Como diz a lei do progresso, tem caminhos, também a parte material e a parte intelectual, a parte espiritual. Mas vamos a outra observação. Aí a gente questiona o porquê disso, senhores. Como espíritos evoluídos, e temos ainda que evoluir, aplicamos nossas energias nas aparências e poucas, muito poucas, em nosso aprimoramento moral. Nos levam aos reais objetivos da oportunidade reencarnatória que nos é oferecida. Muitas vezes as facilidades do mundo e a crença inadequada de que temos toda a eternidade para nos preocupar com a nossa melhoria. Lembra quando a gente falou nisso? Na próxima encarnação eu vou fazer isso. Na próxima encarnação eu vou fazer um curso de paz para ajudar lá na sala de paz. Eu já fui sempre convidado, em que depois ficavam conversando, aqui uma dificuldade tão grande, meu filho. Na hora do passe a gente tem que dar passo coletivo porque não tem passista. Uns chegam até a fazer curso de passe, mas não vem. E quando estão na casa diz que não pode. Não pode porque não, porque eu não estou me sentindo bem. Não porque eu comi carne. Não porque eu estou com dor de cabeça. E por aí vai as desculpas. Porque o interesse é terminar e ir para casa. E a gente sempre acreditando que na próxima encarnação vai fazer. Ou usando essa desculpa que na próxima encarnação eu vou ser melhor. Eu vou ser um verdadeiro homem de bem, um verdadeiro espírito. Será? Como é que a gente vai voltar na próxima encarnação? É de acordo com o merecimento de cada um. É de acordo com o esforço de cada um. Do bem que praticou. Daquilo que fez para se melhorar. Emmanuel diz, eu já falei, botei antes, mas coloquei aqui para repetir. Assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmo, de modo a servir ao mundo sempre mais e melhor. A interpretação que a gente chega é de que para servir o mundo, como eu disse, sempre mais e melhor, a gente tem que procurar vencer o mundo. A vitória é espiritual, que é a mais importante, porque aqui é uma passagem, aqui é um piscar de olhos, como diz os Espíritos, embora a gente ache que é muito tempo. Quando a gente olha para o nosso passado, poxa, como passou? Hoje, a gente estava lembrando, a minha netinha fez 4 anos, poxa, mas já 4 anos, parece que foi ontem. Quando a gente olha para o menino, 11 anos, meu filho mais novo, mas já 11 anos. Minha filha mais velha, 30 anos, mas já. Mulher tem que baixar a idade.
Então a gente fica, né? Se eu dissesse a real, então a gente fica. Mas quando a gente fala daqui a 10 anos, o que vai demorar que só. E quando a gente está passando alguma doença, alguma enfermidade, algum problema, parece que dura a vida toda. Mas a gente gosta de lembrar dos momentos difíceis. Raramente você encontra pessoas em que tem como costume, como hábito, lembrar de coisas boas que aconteceram na sua vida. Geralmente fico lembrando momentos de dor, de sofrimento que passaram. Parece que a gente gosta de viver assim, como que alegando isso ia receber algo de bom em troca. Mas não, o ontem ficou. O ontem passou, a gente não mora lá no passado. Nós vivemos no hoje, no agora. A gente pode dizer, mas o que é o futuro? É simples. Aqui é o presente. O que é o futuro? Aqui é o futuro. Aqui é o futuro. A cada movimento do ponteiro do relógio é o futuro que a gente está vivendo no presente. Então o esforço nosso tem que ser agora. Agora que a gente tem que se esforçar. Agora que nós estamos realmente na melhor fase da nossa vida de conhecimento, porque nos tem como auxílio a doutrina espírita. Então a tarefa de melhoria é urgente. Qualquer menor dos problemas ou dificuldades nos derruba. A gente acha que nos derruba. Pensamento sem fé, sem confiança em Deus e na boa nova. Jesus, o Espírito que já atingiu o ápice de mais puro Espírito que a terra já conheceu, batido e subjugado, tornou-se o Senhor da vitória. Olha o exemplo. Quando te encontres em crise, lembra-te do Mestre. Para todos nós, quando a gente se encontrar em crise, em dificuldade, em aflição, vamos lembrar do Mestre. A frase dele em nossa consciência: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lutemos para vencer também. A gente colocou um texto aqui, tende bom ânimo, da redação do Momento Espírita. Eu recomendo procurar no site. Redação do Momento Espírita, tende bom ânimo. É extenso, nós chegamos à nossa hora e não vai dar para a gente ler, mas é muito importante esse texto na nossa leitura. Então, que Deus nos abençoe, que continue nos dando força, coragem, aumentando a nossa esperança, a nossa fé e, principalmente, que nos dê bom ânimo e a gente aceite e acolha o bom ânimo para seguir em frente. Muita paz. Obrigada, Zé Carlos, pela belíssima reflexão. E em tempos difíceis como esse, que temos atravessado, em tempos difíceis interiores que atravessamos ao longo da nossa jornada, é necessário o bom ânimo. E o bom ânimo significa que vem de nós a força da superação, a fé, a alegria, por estar tendo a oportunidade de superar, de viver, de atravessar, muitas vezes o pântano, que é o nosso pântano interior, com as nossas lutas internas, as nossas limitações, mas sobretudo descobrir a força que há em nós, o amparo que temos dos nossos amigos espirituais, o amparo que vem do nosso mestre, nosso amigo, que está conosco em todas as horas, e a misericórdia do Pai, que está conosco, nos ampara ao longo de tantas existências. Então, obrigada. Eu vou pedir para Zé Carlos fazer a prece para a gente encerrar. Oremos. Deus de amor, de infinita bondade e justiça, te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Te agradecemos a oportunidade que nos dá de a cada dia sermos melhores, de a cada dia introjetarmos as lições de Jesus em nosso ser. Agradecemos ao querido Mestre Jesus, exemplo a todos nós de amor e de vida. Que continue sempre conosco, nos abençoando, nos impulsionando para a frente, para o alto, não olhando as nossas imperfeições, mas a nossa boa vontade, a vontade de sermos melhores,